Tiago capítulo 4, do versículo 1. Vamos ler pelo menos os 3 primeiros versículos. Que diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Amém? Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração aqui com Deus. Senhor Deus, bendito eterno Pai, Tu és bom, ó Deus, em tudo, em todo tempo, Senhor, e em tudo o Senhor se faz manifesto nesse lugar. Nesse momento, ó Deus, que a Tua palavra será ministrada, proclamada, que o Senhor possa falar aos nossos corações, venha confrontar as nossas vidas, ó Deus, que nós sejamos aperfeiçoados, amadurecidos, pela força e o poder da Tua palavra, na ação do Teu Espírito Santo. É o desejo do meu coração, Senhor, e se for o desejo de mais alguém nesse lugar, Senhor, entramos nessa concordância, para que o Senhor manifeste o Teu poder nessa noite sobre nós, sobre esse lugar, sobre as vidas que aqui estão nessa noite. Queremos sentir, ó Deus, a Tua presença de forma extraordinária. Queremos o impacto da Tua palavra sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Já erguemos as nossas mãos a Ti em adoração, erguemos as nossas vozes a Ti em adoração. Agora, Senhor, queremos aquietar o nosso coração, para ouvir o que o Senhor tem a tratar conosco. Sim, ó Deus, queremos sim ouvir o Teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Deus, corrige-nos nessa noite, ó Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Se você concorda comigo, diga amém. Aleluia. Eu quero conversar com você nessa noite sobre o prazer do homem ou a vontade de Deus. O prazer do homem ou a vontade de Deus. Quando eu estava estudando esse capítulo de Tiago, eu queria, na verdade, fazer uma exposição até o versículo 10, mas eu vi que se eu fosse fazer uma exposição desse texto até o versículo 10, pelo menos, eu ia precisar de pelo menos 3 cultos desses, né? Então, seria uma espécie de 3 horas. Portanto, por isso eu li apenas esses 3 primeiros versos, mas se você pegar, pelo menos, do verso 1 até o verso 10, você vai entender que existe uma guerra, existe uma batalha travada, existe uma situação de conflito, e esse conflito está exatamente no prazer do homem e a vontade de Deus, e isso tem as suas implicações. Então Tiago vem aqui fazer uma advertência, que escute, se o prazer for o propósito que domina a vida, se o prazer do homem, ou seja, o desejo do homem, for o propósito que domina a vida, nada mais pode surgir disso senão contendas, brigas, ódios, discórdias, divisões, guerras. Por isso ele inicia perguntando: de onde procedem as guerras que há entre vós? E ele responde: de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Dentro do próprio homem. O próprio homem, ele tem ele está em guerra. Eu vou falar isso mais à frente, mas eu posso adiantar. Ele está em guerra, e a sua guerra é o seu prazer, o seu desejo e a vontade de Deus. E ele, estando em guerra, ele envolve as pessoas que estiverem próximo a ele, de alguma forma, nesse mesmo conflito, nessa mesma guerra. Por isso que a gente vê tantas confusões no meio das pessoas. Ou seja, se o que domina é o desejo do prazer, é a busca febril, né, de saciar o seu desejo, certamente isso vai terminar em ressentimento, isso vai acabar resultando em uma mágoa longa e duradoura, que isso é guerra.
A guerra, por exemplo, nós temos acontecendo nos nossos dias a guerra da Ucrânia. Você percebe que já está durando mais de ano, não é isso? A guerra da Ucrânia, alguém tem essa informação rapidinho? Mais de ano. Fevereiro do ano passado. Então nós temos um ano e meio mais, né? Enfim. E com o prolongamento desta guerra, as pessoas vão ficando sofridas. A sociedade, a civilização, tanto na Ucrânia quanto na própria Rússia, que estão em guerra, as pessoas vão sofrendo de ambos os lados, todo mundo sofre, por quê? Por causa da duração. A guerra em si já é um problema, mas quando se resolve, quando a guerra é terminada, você entende aquela situação de paz. Mas o prolongamento da guerra realmente vai tornando a vida das pessoas cada vez mais difícil, trazendo cada vez mais inimizades, aumentando as rixas, aumentando realmente a rivalidade, vai deixando as pessoas cada vez mais separadas, quase que sem jeito de reconciliação. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Quando a Bíblia fala de desejo, quando a Bíblia fala dos prazeres, e coloca isso como uma situação de guerra, coloca isso como uma situação de conflito, de contenda, é para nós entendermos à luz exatamente das guerras bélicas dos nossos dias, ou que ultrapassa a história da humanidade. Então, um sujeito, eu esqueci de colocar o nome dele aqui, ele diz que os 10 mandamentos culminam com a proibição da cobiça, que é o desejo. Por quê? Porque o desejo é o pior de todas as paixões da alma. O sujeito que é dominado pelo seu desejo, que é dominado pelas suas paixões, isso realmente é uma situação que traz guerra, que traz contenda, que traz ódio, que traz desavença, inimizade, que traz realmente um monte de problemas. A pessoa que é dominada pelos seus desejos, pela sua cobiça, é uma pessoa em guerra, e ela está em guerra com tudo e com todos. Eu iniciei falando que a minha reflexão é sobre o desejo do homem, o prazer do homem ou a vontade de Deus. Então, é exatamente devido à paixão, o desejo do homem, que as relações se partem, que as relações se quebram, que a boa vontade se transforma em inimizade, em rixas. Tudo isso por causa do desejo. Eu repito o versículo 1, Tiago diz: de onde procedem as guerras e as contendas que há no meio de vós, ou entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde que vêm as contendas? De onde que vêm as confusões? De onde que vêm as brigas? De onde que vêm as divisões? De onde que vem toda essa situação conflituosa que as pessoas elas enfrentam, ou que elas vivenciam, muitas vezes contra a vontade? Eu não queria, pastor. De onde? Dos prazeres, meus queridos, dos desejos. Uma vida controlada pelo seu próprio desejo. O desejo é exatamente a raiz de males que arruinam a vida. O desejo, repito, o desejo é a raiz de muitos males. Eu não queria dizer que era a raiz de todos os males, porque a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Mas, para não ficar ali paralelo, eu vou dizer apenas que o desejo é a raiz de males que arruinam a vida de uma pessoa. O desejo é a raiz de males que arruinam a vida de uma pessoa, dividem pessoas. Afinal, nós temos duas opções: ou nós nos entregamos às nossas paixões, ou nós agradamos a Deus. Ouviu um amém? Ou nós nos entregamos às nossas paixões, aos nossos desejos, ou nós agradamos a Deus. E você sabe muito bem que quando eu digo agradar a Deus, é viver feliz, é viver em paz, é estar em harmonia. E se hoje nós estamos aqui celebrando esse culto em família,
é exatamente tudo que você deseja, ter paz na sua família. Você quer harmonia na sua casa, no seu lar. Você não quer realmente aquele ambiente de guerra dentro do seu lar. Você não quer realmente aquele ambiente de discussão, de contenda, de rixas, de discórdia, de separação, de divisão no seu lar, na sua vida familiar. Portanto, ou você se entrega aos seus desejos e vive essa contenda, essa guerra, ou você faz a vontade de Deus e encontra paz e harmonia. Amém? Eu vou começar porque o texto, ele, de certa forma, já está apontando simplesmente para os problemas. E quando ele aponta para os problemas, ele não só aponta, como ele dá o diagnóstico do problema. E quando a gente entende o diagnóstico do problema, apesar de ele só colocar a resposta nos versículos que estão mais adiante, lá a partir do versículo de número 6 em diante, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, pronto. A gente vai ver o remédio, para essa situação. Mas, uma vez que a situação está diagnosticada, você logo entende que simplesmente renunciar ao teu desejo, renunciar às tuas paixões e submeter-se à vontade de Deus, imediatamente você já entende, já fica subentendido que a vontade de Deus é muito melhor, é paz e alegria e harmonia para a tua vida e para a tua família. Amém? Então, eu já afirmo, a obediência à vontade de Deus, aproxima as pessoas entre si, porque a vontade de Deus é que os homens se amem e se sirvam umas às outras. Essa é a vontade de Deus. Hoje de manhã estávamos falando na escola bíblica dominical e o Vitor, que estava prestando atenção no treinamento de liderança ontem, e ele entendeu que liderar é servir. Amém, Vitão? O Vitão que está ali na portaria, ó. O homem está virando homem mesmo, viu? E ele entendeu que liderar é servir, e servir é ser forte. Não é sinônimo de fraqueza, porque algumas pessoas sentem-se humilhadas em ter que servir as outras. Mas a Bíblia diz que servir é um ato de força, é um ato de liderança. E igualmente, quando a gente percebe aqui, a vontade de Deus para nós, a vontade de Deus. E quando nós obedecemos essa vontade de Deus, nós vamos imediatamente nos aproximar às pessoas, umas das outras, servir umas às outras, amar umas às outras. Então, consequentemente, uma vida dominada pelos prazeres, pelas suas vontades, pelas suas paixões. Versículo 1, volto ao versículo 1, não saí nem de lá ainda, De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Consequência da vida dominada pelos prazeres faz com que os homens lancem-se uns contra os outros. Como eu falei, não basta só ele ter seus problemas, ter seus conflitos, mas ele acaba se vendo inimigo de tudo, de todos. Ele não só está em guerra, sozinho e isolado, ele está fazendo guerra com todos que estiverem à sua volta. O conflito dele, o desejo dele, na verdade, sempre ultrapassa a liberdade do outro, sempre também ultrapassa a paz do outro. Portanto, quando ele está em guerra, ele se lança contra o outro, ele faz guerra contra o outro. Vamos falar de novo aqui da Ucrânia e da Rússia. A Ucrânia estava lá quieta no canto dela. E de repente a Rússia diz, a Rússia estava em guerra, confusão na cabeça, no meio da canela. Vou invadir a Ucrânia. E foi. O sujeito que está em guerra, ele não fica em guerra sozinho, mas ele vai, quem estiver perto, quem estiver vizinho, ele vai fazer confusão. Ele vai para cima. Os desejos são poderes belicosos, armas, poder de guerra, poder de destruição. Olha, e quando a pessoa está em guerra, como eu falei, ele não fica,
ele não se contenta que isso seja só nele, então ele se lança contra os outros. Então os desejos básicos, tipo dinheiro, poder, prestígios, bens, né, bens terrestres, apetites físicos, né, apetites emocionais, aí a pessoa começa a desejar, a cobiçar o que não é dele, ou o que não convém. Daí vem exatamente as guerras. Vêm as guerras. O jeito como uma pessoa luta para obter, né, as coisas, do mesmo jeito que ele luta para obter as coisas, assim a vida vai se convertendo num campo de batalha constante. Constante, o tempo todo. A pessoa parece que está realmente, como o outro diz, né? Parece que está com cão nos couro. Mas isso tudo é consequência dos prazeres, uma vida dominada pelos desejos. O problema é que às vezes a gente pensa nos desejos apenas como se fossem aquelas coisas voltadas para a imoralidade sexual. Mas não! Como aqui eu acabei de colocar, gente que faz qualquer coisa por dinheiro, por poder, status, prestígio, por alcançar bens materiais. Por que você acha que ninguém consegue andar sossegado com o celular na mão ali na rua? Porque de repente pode vir alguém e simplesmente dizer, passa o celular. Porque a pessoa não tem poder aquisitivo para comprar, diz, eu vou tomar. É o desejo. A pessoa dominada pelo desejo, pelo prazer de ter, de possuir. E assim envolve todas as áreas da vida, e isso faz com que a pessoa viva em guerra. E como eu falei, ela não só vive esse problema sozinha, ela vai lançar a outra pessoa, portanto ela vai se dirigir a alguém, vai envolver alguém na sua guerra, no seu problema, no seu desejo. Vai envolver um terceiro, é inevitável. Portanto, eu afirmo que obedecer à vontade de Deus é ser essencialmente generoso, é ser essencialmente servo, é ser essencialmente amoroso, controlado pelo amor, pelo altruísmo, é pensar no outro antes de si mesmo. E não nos seus próprios desejos, não nas suas próprias paixões. Voltando ao versículo 1, de onde procedem as guerras, meu irmão, qual é a origem das confusões, qual é a origem das guerras, dos conflitos, dos prazeres, dos desejos, de uma vida dominada pelos desejos, de uma vida dominada pelos prazeres. Aqui eu estou falando exatamente do conflito da vontade do homem e a vontade de Deus. Todos nós possuímos desejos. A questão é, o que está controlando você? No versículo 2, ainda falando sobre a consequência de uma vida controlada pelos seus próprios desejos. No versículo 2, ele diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Então, só nesse versículo 2, a cobiça, né? A consequência de uma vida de desejo, dominada pelo desejo, a cobiça de prazeres, conduz o homem a obras vergonhosas. O homem faz coisas que ele vem a se envergonhar depois. O homem faz coisas que depois ele vem até se arrepender, mas ele já fez. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Ou seja, uma vida controlada pelos desejos leva a pessoa à inveja, ao ciúme, à inimizade. Não é só a questão da guerra, não é só a questão da contenda, são as consequências. A vida dominada pelos prazeres
Consequentemente, você está o tempo todo olhando para o outro, desejando a coisa do outro, invejando o outro, você está tendo ciúme do outro, você não se sente seguro e tem ciúme do outro, você se sente sempre vítima, inferior, você está sempre naquela situação de guerra conflituosa, e aí o ciúme toma conta, a inimizade, você não consegue ter um bom relacionamento com a outra pessoa, você está sempre em conflito, você não consegue ser uma pessoa agradável, um bom amigo, fiel. Está sempre brigando, sempre impetuoso, né? E isso leva até consequências mais, eu diria, extremas, quando ele coloca até matais, invejais, e nada podeis obter. Então, antes que a pessoa chegue a essa situação, né, a consumar esse tipo de obras vergonhosas, antes que a pessoa chegue a esse tipo de situação, né, de consumar as obras vergonhosas, pode ter certeza que ela está sendo impulsionada por um tipo de força emocional do seu desejo, do seu coração. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Eu vou falar aqui rapidamente, porque o passo a passo aqui pareceu meio longo, e eu vou precisar ler para você entender exatamente como eu queria colocar para você nessa noite, né? O passo a passo do processo não aliás, é bem simples, mas é terrível. Pronto, começa com o quê? Com o desejo. E todo mundo possui desejo, todo mundo, irmão, todo mundo tem desejo. A questão sempre vai ser, ou é fazer a vontade dos seus desejos, ou é fazer a vontade de Deus. Essa é a questão. Ou você vive segundo os seus desejos e pode se preparar para a guerra, confusão, contenda, divisão e tudo que não presta. Ou você faz a vontade de Deus e espera as coisas ficarem em harmonia na tua vida. O passo a passo aqui começa o desejo. E ao desejar algo, esse algo começa a dominar os seus pensamentos. Rapaz, você acorda pensando nisso, você dorme pensando nisso, você até sonha com isso. Cara, você sonha com essas coisas. De tanto pensar, pensa, aquele negócio fica te dominando. E você começa a pensar naquilo. E logo em seguida que ele domina seus pensamentos, começa então de certa forma, você consegue até pensar em planos de execução. Como poderia fazer isso? Projetar para obter aquilo que você deseja. Exatamente, pensar também, olha, isso aqui que é diabólico mesmo. Começa a pensar em eliminar aquilo que está no caminho do objeto desejado. Recentemente saiu uma notícia aí de uma pessoa, eu não sei se foi uma mulher, acho que foi uma mulher que apareceu morta e depois descobriram que foi o cara e parece que era por causa do seguro de vida. Eu penso o seguinte, olhando para essa situação aqui, né? Olhando para essa situação, o cara está lá quebrado, sem dinheiro. E aí ele começa a pensar, rapaz, aquele seguro de vida ali ia resolver meu problema. E ele doido por dinheiro. Mas a mulher está no caminho. E ele pensa, isso é loucura, um negócio desse, loucura. Mas ele começa a sonhar com aquele negócio, o dinheiro da apólice de seguro. Mas só tem um jeito. Se essa mulher morrer. Mas como é que ela podia morrer? Aí o cara começa a maquinar, meu irmão. Começa a dar realmente corda, né? Começa a dar corda para o seu desejo, para o diabo. Como as pessoas dizem que mente vazia é a oficina do diabo. O cara pensando nos seus desejos e não em fazer a vontade de Deus. Chega então a fazer esse tipo de atrocidades. E aí esse negócio fica por tanto tempo no coração da pessoa, por tanto tempo, de tal forma que um dia, aquela imaginação, aquele plano, aquele projeto, que mais louco que parecesse, começa
a se tornar necessário. E o cara começa a fazer a execução do projeto. Para obter o objeto do seu desejo. E a desgraça está feita, a ruína está feita, a guerra está feita, a contenda está feita, a morte está feita, a inveja, enfim, a destruição se concretiza. Todos os crimes desse mundo, portanto também todos os pecados, se originam no desejo. Que o princípio era um sentimento no coração, mas que alimentado durante o tempo suficiente, chegou a se converter em ação. Você precisa, ou seja, nós precisamos cada vez mais mortificar, matar, esganar os nossos desejos e procurar fazer a vontade de Deus. Pastor, eu não sou nenhum criminoso. Meu irmão, você não é nenhum criminoso, graças a Deus. Mas você é um pecador. E como um pecador, os seus desejos não são para a vontade de Deus. Não são compatíveis à vontade de Deus. No versículo 3, olha só. O versículo 3 diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. As consequências, portanto, aqui, de uma vida controlada pelos desejos, vou repetir para você. Primeiro, você vai se lançar contra outra pessoa, você vai estar em guerra e se lançar contra outra pessoa. Segundo, a tua cobiça vai fazer com que você chegue a obras vergonhosas, de acordo com o versículo 2. Terceiro, esses prazeres finalmente vai simplesmente fechar a porta do céu sobre a tua vida. Você vai orar e nada vai acontecer. Você ora e as coisas não acontecem. Porque as portas dos céus estão fechadas para alguém que é dominada pelos seus próprios desejos. Se a oração de uma pessoa são simplesmente pedir coisas para satisfazer os seus desejos, então essa oração é essencialmente egoísta e, portanto, não é possível que Deus responda essa oração favoravelmente, porque se Deus respondesse essa oração egoísta, Deus estaria provendo essa pessoa de uma situação para pecar. Você entende porque as portas dos céus têm que se fechar para uma pessoa controlada pelos seus desejos? Deus não pode responder uma oração egoísta, porque Ele está te dando mais coisas para você pecar, mais coisas para você se distanciar de Deus. Meu irmão, quem vai realizar o desejo do teu coração, escute bem, não descontextualiza aqui, tá? Não descontextualiza a minha fala. Quem vai realizar o desejo do teu coração, o desejo da tua cobiça, é o diabo, não é Deus não. Quando o salmista diz que Deus satisfará o desejo do teu coração, é quando uma pessoa entrega o seu desejo a Deus. Se você se rende a Deus, você está feliz com Deus, você tem uma vida agradecida a Deus, Deus satisfará o desejo do teu coração, porque o teu desejo é para o teu Deus, então Deus satisfará o desejo do teu coração. Mas o diabo é que vem com esse tipo de proposta, ele é mentiroso também. Lá no deserto o diabo veio para Jesus e disse: olha, eu te dou tudo isso aqui. Deus não vai responder oração egoísta, porque pedidos egoístas são exatamente provisões para o homem
viver uma vida de pecado, para o homem pecar e se afastar de Deus, se distanciar de Deus. O verdadeiro propósito da oração a Deus é o quê? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Esse é o desejo. Esse é o verdadeiro propósito da oração. Quando você vai orar, quando nós vamos orar, seja feita a tua vontade, Senhor. Porque a minha vontade, ela não é boa, ela não é perfeita, ela não é agradável. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Portanto, a oração do homem que está dominada pelo desejo, pelos seus prazeres, ele vai dizer o seguinte: seja feito, ou sejam satisfeitos os meus desejos. Ele não vai querer dizer, Senhor, faça a tua vontade. Não, Deus, faz o que eu estou pedindo, Deus, faz. Nunca poderemos orar de uma forma como é devido, enquanto a gente não arrancar esse sentimento egoísta, enquanto a gente não realmente colocar fora, lançar fora todo o egoísmo, todo o desejo carnal, todo o centro humano de mim, enquanto eu não lançar fora e colocar Deus na minha vida, eu não vou conseguir orar como convém. Portanto, as portas dos céus não estarão abertas sobre a minha vida. É nesse aspecto que Tiago, então, vai dizer no versículo 4, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É nesse aspecto, quando Tiago te chama os seus destinatários, né, para quem ele escreveu, chama de infiéis, porque são pessoas espiritualmente adúlteras. Deus não é o único no seu coração. Existem mais coisas no seu coração. Mundo, os desejos do mundo, das coisas do mundo, dos bens do mundo. Ele repete, aliás, eu repito, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Pastor, e aí, o que eu faço? Eu estou aqui no mundo, eu quero trabalhar, eu gostaria de ter um carro, pastor. Eu gostaria de ter um celular bonzinho, melhor. Eu gostaria de usar umas roupas legais, pastor. Eu queria me casar, ter uma esposa legal, um marido legal, né? É pecado tudo isso? Absolutamente não, irmãos. Você vai já entender. Existem duas situações sobre duas atitudes que eu posso ter para com as coisas desse mundo, com a vida cotidiana. Eu posso estar devidamente devotado, consagrado às coisas do mundo, dominados pelas coisas do mundo, que vai envolver exatamente o meu desejo pelo mundo, e isso tornar o mundo um senhor na minha vida, né? E aí eu estaria em inimizade com Deus, ou eu posso usar as coisas do mundo para servir a Deus e para servir o meu próximo, e assim eu sou amigo de Deus. Você quer casar? Case para a glória de Deus. Você quer ter filhos? Tenha filhos para a glória de Deus. Você quer ser empresário? Tenha uma empresa para a glória de Deus. Você ora, de repente, eu vou orar, Deus me promove naquele emprego, eu preciso de salários melhores, e Deus te promove, e de repente você, vai embora, esqueceu-se do Senhor. Não tenho mais tempo para Deus, não tenho mais tempo para Jesus, eu estou muito ocupado com o meu trabalho, com a minha empresa, com sei lá o que eu... Não, pastor, eu queria tanto filho, agora não tenho tempo mais de ir para a igreja, eu tenho que cuidar do meu filho. Não, pastor, depois que eu me casei, não dá mais para eu servir a Jesus, porque eu tenho que me dedicar ao meu marido. A Bíblia diz que, o cara ainda usa a Bíblia, viu?
A Bíblia diz que os casados dediquem-se à família, os solteiros, deixa os jovens, os solteiros servirem ao Senhor. E a pessoa vai se desviando. E quando ele menos espera, tudo que tem dentro de casa é guerra. Tudo que ele vê dentro de casa é confusão, é contenda. Você pode ter duas atitudes em relação às coisas deste mundo. Ou você pode estar servindo as coisas desse mundo, ou usar as coisas desse mundo para servir ao único Deus vivo. Por isso eu digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha mulher e os meus filhos, a gente serve ao Senhor. Não tem coisa melhor para ter paz dentro da minha casa, é estarmos todos sujeitos à vontade de Deus. Não sou eu que mando, não é a Denise que manda, nem muito menos os meninos que mandam, é o Senhor que manda, não é o meu desejo, não é o desejo dela, é o desejo de Deus para as nossas vidas. Porque se a gente fizer tudo que cada um deseja, a confusão está armada, irmão. Confusão está feita. Se cada um for fazer o desejo do seu coração, não dá certo. Mas quando tudo que temos, tudo que somos, está sujeito à vontade de Deus, nós encontramos paz. Amém? Portanto, quando o Tiago fala da inimizade com o mundo, ou melhor, a amizade com o mundo e inimizade com Deus, eu vou dizer para você, manter a amizade com o mundo é exatamente ter boas relações com as pessoas, com poderes, com as coisas que são pelo menos indiferentes para com Deus. É manter uma boa relação com pessoas, repito, poderes, coisas que no mínimo são indiferentes a Deus, quanto mais aquelas que são abertamente contra, hostis a Deus. Contra e hostis a Deus. Assim você também, meu irmão, vai estar em inimizade com Deus. Ora, vamos dizer aqui, eu sou casado com a Denise. E digamos que alguém que de repente possa ser muito meu amigo, mas essa pessoa é indiferente a Denise, não gosta da Denise, e é até hostil a Denise. Como é que eu vou ser amigo de uma pessoa dessa, mancho? Como é? Como é que eu vou levar ela para casa? Não dá, irmão. Ou essa pessoa que é minha amiga honra a minha mulher do jeito que eu também honro, ou então ela não vai ter paz comigo, não. Não tem amizade comigo. Não funciona. É guerra. É disso que Tiago está falando, especialmente quando ele diz aqui, olha, escute, irmãos. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele que, pois, que quiser, é a opção sua. É a opção sua. Aquele que quiser ser amigo de Deus, entenda, é inimizade com Deus. É a sua escolha, é a sua decisão. Então, se um homem for mundano, ele não pode ser piedoso, não dá. Se o cara é mundano, ele não vai querer orar, ele não vai querer ler a Bíblia, ele não vai querer dar glória a Deus. Se ele é mundano, ele não vai ter prazer nessas coisas, ele não vai querer dizimar, ofertar, servir, ele é mundano, ele não vai querer ter uma vida com as coisas de Deus, não vai querer congregar. Se a vida está dedicada às coisas materiais, ele também não vai poder se dedicar a Deus. Eu não posso ajudar, não, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar o meu. Eu não posso ajudar. Quem tem dedicado a sua vida ao mundo nesse sentido é inimigo de Deus, não dá. Por isso a gente tem duas atitudes, irmãos. A gente
a gente tem duas atitudes. Ou a gente serve e se consagra às coisas desse mundo, ou a gente usa o que a gente tem para a glória de Deus. Amém? Ou a gente usa o que a gente tem para servir a Deus. Bom, aí Tiago continua, né? Vou aproveitar, então vou ganhar um tempinho, né? Já que eu tô pouco inspirado hoje, então eu vou ter a oportunidade de ir mais adiante. Olhe comigo o versículo 5, que diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Verso 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vou para o 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Bom, se a gente está em conflito, e esse conflito é exatamente o meu desejo contra a vontade de Deus, obviamente nós não descartamos toda uma artimanha do nosso maior inimigo, que é Satanás, com a sua astúcia. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda: Satanás, ele é um covarde. Eu vou já dizer para você, ele é um covarde. Mas antes, essa afirmação que Tiago coloca aqui, que é exatamente o que está escrito em Provérbios 3,34, né? Que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago repete aqui no versículo 5, né? Não, 5, isso. Não, 6. Tiago repete aqui no 6. Pedro, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 5, também diz a mesma coisa, para nós entendermos a importância disso. A glória da humildade e a tragédia do orgulho, para você entender isso. Portanto, essa atitude orgulhosa, que aqui fica bem claro, pela terceira vez nas Escrituras, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse tipo de orgulho, esse tipo de soberba, vai excluir a pessoa de um relacionamento com Deus, pelo menos por 3 razões. Quais seriam elas? Primeira razão, a pessoa não vai reconhecer as suas necessidades, as suas próprias necessidades. Tipo o quê? Ela não vai se sujeitar a Deus, como eu falei anteriormente sobre o exemplo de liderança, do treinamento de ontem, que ser líder é servir. A pessoa não vai se sujeitar, ou seja, não vai se humilhar, e ela não se vê na necessidade de se humilhar, de reconhecer, de admitir que precisa de ajuda, que precisa de alguém, e de reconhecer principalmente que ela precisa ser ajudada por alguma forma. Então ela se comporta como uma pessoa autossuficiente, e se ela se acha autossuficiente, imediatamente ela não vai buscar a Deus. Por isso Deus resiste aos soberbos. Por isso não existe relacionamento entre Deus e o orgulhoso. Porque o orgulhoso não reconhece a sua necessidade. Portanto, Deus não se relaciona, Deus resiste. Segundo, porque esse tipo de pessoa orgulhosa é uma pessoa que vai mimar, que vai realmente ali colocar um bebelô, na sua própria independência. Ele se acha tão independente de tudo e de todos, que ele também não admite que precisa de Deus, que depende de Deus para ajudá-lo. Não, eu consigo na minha força, eu consigo na minha capacidade, eu dou um jeito, eu não vou me rebaixar, eu não vou me humilhar, eu sou independente. E terceiro,
a pessoa não vai reconhecer o seu próprio pecado. Se ele não conhece que precisa de Deus, se ele não reconhece que precisa de Deus, ele, na verdade, vai superestimar a sua independência e, portanto, não vai reconhecer o seu próprio pecado. Como é que Deus vai ter um relacionamento com uma pessoa dessa? Deus só pode resistir a uma pessoa dessa. Não, pastor, Deus deve estar errado, mas eu estou certo. A pessoa vai começar exatamente a abstrair, né, o pensamento da sua própria bondade. Aí fica um negócio, eu sou bom, Deus é que está errado. Não vai se dar conta de que ele está errado, não vai se dar conta que precisa de perdão, ou melhor, de pedir perdão, de se arrepender. O orgulho vai tomar conta do coração dele de tal forma que ele realmente vai ficar cego. Em contrapartida a essa atitude que Deus resiste, Deus vai fazer o quê, irmãos? Exaltar, abençoar, dar graça aos humildes. E a humildade, eu vou falar duas coisas sobre a humildade aqui, rapidinho. Duas características principais aqui, que eu e você precisamos entender sobre a humildade. Primeiro, se nós adotarmos a humildade como estilo de vida, nós vamos descobrir que o diabo é covarde. Por quê? Veja o que diz, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É nesse aspecto que eu digo que você vai entender, se você adotar uma postura de humilde, você vai perceber que o diabo é um covarde. Você não vai subestimar a sua astúcia, né? Não vai subestimar a astúcia de Satanás, a sua sagacidade, mas quando você adotar uma postura humilde, debaixo da poderosa mão de Deus, você vai perceber que o diabo é um covarde, ele vai fugir de você. Vai correr, como diz o outro, que o pé vai bater na nuca, né? Nós observamos, por exemplo, ali no deserto, quando Jesus é tentado, todas as vezes Jesus vai citando a palavra de Deus, resistindo àquelas investidas de Satanás, e Jesus vai citando a palavra de Deus, e ali vai se tornando evidente a vulnerabilidade do diabo. Chega de achar que o diabo é o bicho papão, irmãos. Ninguém vai subestimá-lo. Mas, humilhados debaixo da poderosa mão de Deus, nós vamos descobrir que o diabo é vulnerável e ele é um covarde e ele vai fugir de você. Mas é só nessa posição, é só nesse lugar, é humilhado debaixo da vontade de Deus. Chega de você achar que ele é o bicho papão, não é, ele é um covarde, e ele vai fugir, se você estiver na posição certa. O crente que é humilde, e essa humildade o leva a reconhecer que as suas batalhas contra o diabo não podem ser vencidas com o seu próprio poder, mas com o poder de Deus. É aí, irmão, a tua vitória, é aí a chave da tua vitória. Chega de você estar acuado, amedrontado, fugindo. Não, quem tem que fugir é Satanás que tem que fugir. Não é você que tem que ficar se esquivando, meu Deus, me acuda. Não. Te humilha diante do teu Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se humilhar diante de Deus. Tomar uma posição debaixo da poderosa mão de Deus. Resista ao diabo, você vai perceber. Como é que resiste o diabo? É com a palavra de Deus. Foi assim que Jesus repreendeu, resistiu a Satanás no deserto. É com a palavra, sujeito a Deus. E você vai perceber que o diabo é um covarde, ele vai fugir.
Não vai demorar, ele vai realmente se recolher. A segunda coisa que eu quero que você entenda sobre a humildade. Você vai entender, vai descobrir que a humildade vai te fazer uma pessoa que tem maior de todos os privilégios. Intimidade com Deus. A humildade vai te fazer entender o maior de todos os privilégios. Intimidade com Deus. Ontem eu estava falando lá no treinamento sobre vocação. Uma vida vocacionada. Chamado por Deus. E aí o Edvan, que é um dos nossos obreiros, que inclusive está no trabalho lá no Jardim das Oliveiras, está reabrindo o trabalho lá, ele estava falando que ele sentiu-se muito tocado por aquela palavra que eu levei ontem, porque ele se sentia privilegiado por ter sido chamado por Deus, por caminhar com Deus, por fazer a vontade de Deus. É um privilégio a gente se aproximar de Deus, quando nós nos achegamos a Deus. Veja o que diz o texto, verso 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. E como é que eu me chego a Deus, pastor? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Humilhado, irmão, pedindo perdão, buscando reconciliação, desejando regeneração, desejando se submetendo à sua vontade, à vontade de Deus. Você vai encontrar intimidade com Deus. O maior de todos os privilégios, você vai descobrir. Você vai descobrir que Satanás é um covarde, vai fugir de você. E o maior privilégio de andar com Deus, ter vida íntima com Deus. Falar com Deus, ouvir Deus falar com você. Maior de todos os privilégios. Eu quero encerrar aqui. Veja que deu tempo. Eu vou ler o versículo 9 para encerrar no 10, tá? No versículo 9: afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. É a humilhação diante de Deus, né? Pedindo perdão sobre os pecados. O que nós vamos encontrar, irmãos? Verso 10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Certamente que o crente humilde, o crente que tem essa atitude de se humilhar perante o Deus Todo-Poderoso, na presença de Deus, certamente essa atitude vai reconhecer o caminho de Deus e vai reconhecer que Deus está aberto para fazer grandes coisas, grandes obras na sua vida, tremendas obras. Eu não sei você, mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não faço mais a minha vontade. Eu não me deixo mais governar pelos meus desejos. E eles ainda estão aqui. Mas eu não permito que eles me governem, que eles me dominem. Eu procuro fazer a vontade de Deus. Com certeza, é a melhor decisão da minha vida. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu sei que Deus tem algo para... Não é uma questão de revelação. É o óbvio. Deus tem algo para fazer na sua vida nessa noite. A questão está no versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Você tem algo para apresentar nessa noite? Vem aqui e se junta ao irmão Ítalo. Sai do seu lugar, né? Sai do seu lugar. Vem aqui na frente hoje. E deixa Deus
Deixa Deus trabalhar, né? Deixa Deus trabalhar. Humilhai-vos na presença do Senhor. Não é na minha presença, não. Eu estou fazendo um convite. Mas é na presença do Senhor. A gente, muitas vezes, né? A gente se encontra em situações em que a gente não sabe o que fazer, né? Não sabe o que fazer, literalmente. Que atitude eu vou tomar? São situações que nos deixam assustados. São situações que o desejo do nosso coração, a nossa vontade, parece loucura, mas a gente não consegue fazer diferente. A nossa vontade é chutar o balde, a nossa vontade, e aí você realmente não percebe que mais tarde só ruína, só desgraça. Você não consegue medir as consequências na hora, mas sabe que aquele desejo do seu coração não é a melhor resposta, não é a melhor atitude. Por isso o meu convite para você nessa noite, diante da situação que você está vivendo, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deus tem vitória para você, mas pode ter certeza, de repente não é o que você deseja, mas a vitória com certeza será sua. Coloque diante de Deus essa situação que tem incomodado você. É isso que eu quero que você faça. Apresente diante de Deus, humildemente, venha até o altar de Deus, humildemente, e apresente a sua causa ao Senhor. Apresente ao Senhor nesse momento, humildemente. Deus vai resistir ao soberbo. Deus não quer conversa com o soberbo. O soberbo que acha, não, aí não tem resposta para mim, então não venha. Se você não está vendo resposta para você nessa noite aqui na frente, então não venha. Mas se você acredita que na presença do Senhor tem resposta para você, é com você que eu estou falando. Se você entende que tem resposta para você, então é com você que eu estou falando nessa noite. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós nos humilhamos perante o Deus Todo-Poderoso, Deus sonda o meu e o seu coração. Deus vê a humildade. Deus vê que nós realmente estamos declarando abertamente: Senhor, preciso de Ti. Sou totalmente dependente de Ti. Reconheço as minhas falhas. Reconheço que sou pecador. Eu preciso de Ti. Eu submeto os meus desejos à Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, Senhor, na minha vida. E pode aguardar que Deus abrirá o céu sobre a tua vida e Ele vos exaltará. A resposta vem. Certeza, a resposta vem. Os céus se abrem. O impedimento é retirado. Toda a barreira é removida. Em nome de Jesus. Por causa de um posicionamento de humilhação. Por causa de um posicionamento de humildade. Apenas adote esse posicionamento. Você vai ver que o diabo vai fugir de você. E que o Senhor vai te exaltar. Você vai perceber essas duas coisas. Você vai encontrar intimidade com Deus. E vai desfrutar da glória. A glória. Da bênção. Da graça. Do favor de Deus. Do que você não merece, você vai desfrutar. Você vai desfrutar. Então feche seus olhos. Fique de olhos fechados. Apenas clame ao Senhor. Apenas apresente diante do Senhor a tua causa. E ore comigo. Senhor meu Deus, Santo e eterno Pai, em Teu nome, Senhor, nós nos reunimos aqui nessa noite. Em Teu nome, Senhor, nós nos prostramos diante do trono da graça. Em Teu nome, Senhor, nós nos humilhamos aqui, diante de Ti, diante do Senhor.
Em teu nome, Senhor, tomamos posse da palavra que foi ministrada nessa noite. Em teu nome, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa nesse momento rasgar os céus e vir ao nosso encontro, vir, Senhor Deus, em nosso favor, ó Deus, em teu nome, Pai, no nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor possa nesse momento ir ao encontro das vidas que estão aqui, ó Deus, ou das vidas que aqui estão representadas. Ó Deus, nós pedimos que nesse momento o Senhor esteja trazendo providência, o Senhor esteja entrando com a providência, que o Senhor esteja nesse momento colocando termo à guerra, no nome de Jesus. Que o Senhor esteja quebrantando o coração, que o Senhor esteja dando sabedoria a quem precisa de sabedoria, que o Senhor esteja fortalecendo aquele que precisa de fortaleza, que o Senhor esteja, ó Deus, nesse momento dando a atitude àquele que precisa da atitude, que todo ânimo dobre, ó Deus, seja repreendido nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Que toda incredulidade, dúvida, ó Deus, seja repreendida agora, em nome do Senhor Jesus. Tudo que venha tomar posse do nosso coração agora, Senhor, seja a confiança de que a tua vontade prevaleça nas nossas vidas. A vontade que é boa, perfeita e agradável. Sim, Senhor, é nessa fé que nós nesse momento nos voltamos diante do trono da graça. Nós apresentamos aqui as nossas famílias. Eu apresento aqui, Senhor Deus, casamentos. Apresento aqui o relacionamento de pais e filhos. Eu apresento aqui, Senhor Deus, as pessoas que precisam, ó Pai amado, tomar uma posição diante de qualquer que seja a circunstância da vida. Ó Deus, que venha sobre nós o poder do Espírito Santo. Abre o nosso entendimento, ó Deus, abre o entendimento, dá-nos força, coragem nesse momento, ó Deus. Assim como o Senhor entrou com providência na vida dos teus servos, Deus, a minha oração é que o Senhor venha nesse momento manifestar o teu poder nas vidas aqui, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. É humilhados diante da tua potente mão, Senhor Deus, é humilhados na tua presença, Senhor, que desfrutamos aqui da intimidade com o Senhor, da bênção do Senhor, do favor do Senhor. Podemos sentir, ó Deus, a tua presença, podemos sentir o teu favor, podemos sentir a tua graça invadir os nossos corações nesse momento, curando e libertando, Senhor, restaurando. Podemos sentir que o Senhor está entrando com providência nesse momento, porque o Senhor realmente, o Senhor não resiste a um coração contrito. Eu sei que os teus olhos estão voltados sobre nós nesse momento, ó Deus. Eu sei que os olhos do Senhor estão voltados sobre esse lugar. Eu sei que os ouvidos do Senhor estão inclinados à oração que está sendo feita nesse lugar, porque estamos prostrados diante de Ti, humilhados diante de Ti, Senhor. Nós reconhecemos os céus abertos sobre nós nesse momento. Nós reconhecemos, nós sentimos. Há um testemunho no meu coração do Teu Espírito, ó Deus, que os céus estão abertos à oração que é feita nesse lugar. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, meu Deus, seja por Tua graça e por Tua misericórdia, por Tua bondade, quero apresentar aqui as famílias, Senhor, as famílias dessa igreja. O diabo tem investido contra as famílias. Deus, eu profetizo
que essa semana muitos saberão que Satanás é um covarde. Muitos verão Satanás correr. Eu sinto, ó Deus, que muitos nessa semana vão desfrutar de intimidade real com o Senhor. Intimidade real contigo, meu Deus. Vão experimentar libertação dos vícios, libertação dos seus desejos carnais, impróprios e indecentes, das suas más condutas. Serão libertos das suas próprias guerras. Eu sinto que o Senhor vai trazer paz e harmonia sobre os lares, que o Senhor vai repreender a guerra de dentro para fora. Essa é a minha oração nessa noite, ó Deus. Esse é o desejo do meu coração nessa noite, ó Deus. E eu já te dou graças, porque eu sei que o Senhor fará. Porque sei que o Senhor fará. E fará infinitamente mais do que pedimos, ou mesmo pensamos. Aleluia. Você concorda? Pode dizer amém? Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Aleluia. 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 E se amanhã de manhã você chegar em casa, ou amanhã à noite, a sensação da libertação, a certeza de que o Senhor está com você, e de que o Senhor, de que o diabo realmente fugiu. Se você achar, não está igual ontem à noite, hoje está diferente, eu não estou conseguindo não, se humilhe novamente, viu? Se humilhe novamente, porque às vezes o diabo até fugiu, mas nós não nos humilhamos totalmente. Nós ainda queremos ficar no controle. Eu ainda quero controlar. Eu quero controlar aquilo. Então, aí a gente sente que parece que o diabo não fugiu. Então, o que você faz? Se humilha novamente. Se humilha novamente. Aí, terça-feira, não, ainda estou sentindo que tem alguma coisa. Se humilha novamente. Senhor, me humilha, vai lá no seu quarto, bota o joelho no chão, bota o rosto no chão. E não desiste, irmão. Não desiste, porque Deus não é mentiroso. Se Ele diz que o diabo vai fugir, ele vai fugir. Mas entregue o controle, porque eu quero controlar. Eu quero controlar a situação. Aí eu me humilho, mas aí alguma coisa não está direitinho, é porque eu ainda estou no controle. Então, Sônia, sai do trono, Jesus fica no trono, eu me humilho, aí me humilho de novo, no outro dia eu me humilho de novo. Senhor, eu me humilhar quando até o meu eu também está realmente no controle do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Receba a bênção apostólica na sua vida nessa noite. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a unção, o poder, a comunhão, a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Você que crê, diga amém bem forte, meu irmão. Deus te abençoe com paz e harmonia do Espírito Santo. Amém. Antes de sair, deseja aí a paz do Senhor para o teu irmão, dá um abraço nele, abençoa a vida dele, em nome de Jesus.